Oi, boa tarde. A todos vocês, o nosso bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus esteja aí com você. E que essa presença de Deus te dê força e alegria. Todos vocês que fazem parte da comunidade do artesanato da IPJG, são muito queridos pela nossa igreja. E nós queremos que às quartas-feiras, às 2 da tarde, tenhamos esse encontro. Um encontro que é importante porque nele nós vamos buscar ouvir e compreender a mensagem de Deus para a nossa vida e também teremos uma aula que se seguirá a devocional. Então, antes de darmos atenção ao texto bíblico, eu convido você a me acompanhar numa oração. Senhor, eu quero te agradecer porque temos essa oportunidade, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós e que essa tarde, que esse instante que o Senhor nos permite guardar, seja ele dirigido e abençoado pelo Senhor. Muito obrigado. Obrigado por cada pessoa que está envolvida, que está interessada em ouvir essa mensagem, em se vincular através desse canal e dessa oportunidade a outras pessoas. Que a graça do Senhor nos abençoe. Que aquilo que intentamos fazer esteja debaixo do cuidado e da providência do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bom. Eu quero compartilhar hoje com você esse tema que eu coloquei aí, Lídia e sua casa. E a história de Lídia está registrada e guardada para a nossa instrução e o nosso deleite, o nosso aprendizado no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler para você o que se diz sobre Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor Jesus, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A história de Lídia está dentro de uma história maior, que é a história particular dela. Ela está dentro da história do que Deus faz a pessoas, do que Deus faz em meio a pessoas que muitas vezes passam por algum tipo de dificuldade. Lídia era uma comerciante e ela vendia tecidos tingidos de púrpura, que era uma tinta
muito cara e muito especial daquela época. Então ela era uma comerciante lutadora, guerreira, mulher guerreira, e muito bem sucedida. Ela não era natural dessa cidade aonde ela vivia em Filipos, onde ela tinha uma boa casa. Ela era da cidade de Tiatira, que ficava um pouco distante na Ásia. Filipos ficava na Macedônia. Ela então tinha se mudado por causa dos negócios, para ganhar a vida. E outro detalhe que nós sabemos sobre Lídia, que esse texto nos apresenta, é que Lídia era temente a Deus. Ela buscava a Deus. Ela tinha interesse em se encontrar com Deus. Isso é o que a expressão temente a Deus significa. Olha, hoje nós certamente temos muitas pessoas à semelhança de Lídia. Pessoas que são tementes a Deus, que procuram a Deus, que querem um encontro com Deus. No caso de Lídia, o encontro aconteceu. E aconteceu naquele dia em que ela, como de costume, foi até o lugar onde as pessoas se reuniam para buscar a Deus. Às margens de um rio, o rio mais importante ali da cidade de Filipos, o rio Ganges. Só que naquele dia, Deus enviou o seu mensageiro para falar a Lídia. O apóstolo Paulo. Deus havia mudado os planos do apóstolo Paulo, que tinha planejado ir para a Ásia. Deus mudou os planos do apóstolo Paulo e o fez ir para a Macedônia, para a cidade aonde Lídia morava. Porque esse é o Deus que governa todas as coisas, todas as circunstâncias. Paulo certamente ficou frustrado quando os planos dele de ir para a Ásia foram alterados. Mas ele obedeceu a Deus e foi à Macedônia. Chegou lá na cidade de Filipos. Porque nos planos de Deus era necessário que naquele dia Lídia ouvisse a mensagem que o apóstolo Paulo tinha trazido. E isso aconteceu. Mesmo em nossa vida, às vezes bagunçada, mesmo que a gente enfrente circunstâncias que a gente não gostaria, Deus tem um plano perfeito. E Deus é poderoso para fazer com que seu plano aconteça. Naquele dia, o apóstolo Paulo chegou naquela cidade, foi aquele lugar onde as pessoas tementes a Deus se reuniam e entregou àquelas pessoas a mensagem de Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo fez e o que Jesus Cristo faz por aqueles que buscam a Deus. E o que nós lemos aí, e eu destaquei no nosso slide, que está aí para você olhar, nós lemos que o Senhor abriu o coração daquela mulher para atender ao que Paulo dizia. Veja como é maravilhoso saber disso. Deus tem a chave do coração das pessoas. O apóstolo Paulo falou aos ouvidos de Lídia, mas quem abriu o coração dela para acolher a mensagem foi Deus. Só Deus tem a chave da nossa alma, do nosso coração. Nós falamos aos ouvidos uns dos outros, mas só Deus é capaz de abrir a nossa alma, o nosso coração, para acolher
aquilo que é verdade, que os mensageiros de Deus comunicam. Eu gosto muito dessa expressão, atender. Muitas vezes nós entendemos, mas não atendemos. Mas Lídia atendeu, ela não apenas entendeu, ela atendeu, acolheu, acreditou na mensagem de Jesus Cristo, pregada pelo seu apóstolo, o apóstolo Paulo. E naquele dia, alguma coisa diferente aconteceu com Lídia. Porque ela deixou de ser uma pessoa temente a Deus e passou a ser uma filha de Deus. Há uma diferença aí. E quando lemos a Bíblia, nós vamos percebendo que há uma diferença. Há muitas pessoas que procuram a Deus, que buscam a Deus, mas há muitas pessoas que têm o privilégio de se tornarem filhos de Deus. E foi isso que aconteceu a ela, quando ela atendeu a mensagem de Jesus Cristo. E como é que nós vemos a evidência de que a vida dela mudou? O texto diz que ela foi batizada. O que é o batismo? O batismo cristão. O batismo é o sinal, é a evidência de que a pessoa está comprometida com Jesus Cristo. Foi Jesus quem ordenou que aqueles que acreditem nele fossem batizados. E aquela mensagem que Lídia ouviu, certamente envolveu também a necessidade dela assumir um compromisso com Jesus Cristo. Nós evidenciamos a nossa fé e o nosso compromisso com Jesus Cristo. E o batismo é o sinal de que cremos sim, de que cremos em Jesus Cristo como nosso único Salvador pessoal. Porque é isso que se requer da pessoa. O Senhor abriu o coração de Lídia, mas ela foi responsável. Ninguém a obrigou a ser batizada, mas ela desejou o batismo. Porque nós, quando somos transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, nós desejamos nos comprometer com Jesus Cristo. Nós desejamos seguir o caminho de Cristo, porque Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o batismo é esse ato que Jesus instituiu para nos dar segurança de que estamos sim debaixo da salvação, no caminho do Salvador. E há uma segunda evidência de que o encontro dela com Jesus foi um encontro transformador. Porque ela, uma vez sendo batizada, não apenas ela, mas a casa dela, o que envolve as pessoas que habitavam com ela, talvez até mesmo o seu marido, embora o texto não fale dele, mas quando a Bíblia fala sobre casa, fala sobre família. Talvez até crianças estivessem dentro dessa conta de gente, desse número de pessoas que foram batizadas. E essa segunda marca da transformação da vida dela foi o serviço. Ela, sabendo que os missionários, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, 4 pessoas, estavam de passagem ali, eles não iriam residir naquela cidade, eles estavam ali porque Deus os enviou àquela cidade de Filipos, e ela sabia que eles estavam ali então como mensageiros de Deus, itinerantes. Ela então fez questão de abrir as portas da casa dela e hospedar os mensageiros de Deus. E na verdade, ela até mesmo
fez tanta questão que eles não tiveram como negar aquela hospedagem. O texto nos diz isso. Eles foram constrangidos pela sua alegria, pela boa vontade com que Lídia abriu as portas da sua casa para hospedar os mensageiros de Deus. Quando Jesus entra em nossa vida, aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, imediatamente fica à disposição de Deus, fica a serviço dos mensageiros de Deus. Foi isso que aconteceu com ela. E essa é uma evidência de que Jesus está em nós. Quando nós abandonamos uma vida de egoísmo, uma vida de acumulações apenas, e nós começamos a compartilhar aquilo que Deus nos tem dado. Lídia tinha condições de hospedar os mensageiros de Deus, porque Deus tinha dado a ela uma carreira bem-sucedida, bons negócios. Ela tinha as condições dela. Deus também nos dá condições. E cada um de nós tem a sua condição para servir a Deus. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas se escondem atrás de desculpas e reclamações. Nós sempre queremos algo a mais, nós sempre queremos acumular, obter, guardar. Mas Lídia nos ensina que quando cremos em Jesus como nosso Salvador e provedor da nossa vida, nós começamos a compartilhar. Eu quis compartilhar a história de Lídia com vocês hoje, para que nós sigamos juntos nesse caminho, para que aprendamos com Lídia e o seu exemplo, como seguir a Jesus Cristo, meditarmos, aprendermos como podemos andar e ser orientados por Jesus Cristo. O coral da nossa igreja tem uma música que diz só em Jesus. Convido você a ouvir essa música comigo. Depois eu volto para nós encerrarmos com uma oração. Então, vamos ouvir a música, o Rogério está nos ajudando. Ele vai colocar essa música para nós ouvirmos.
só em Jesus. Jesus nos preenche. Jesus traz satisfação plena, alegria verdadeira. Temos paz. Lídia encontrou tudo aquilo que o seu comércio, por mais bendito e importante que fosse para ela, não conseguiu lhe dar. Mas em Jesus, ela encontrou tudo que ela precisava. A razão para ir adiante, a alegria para continuar a ser uma comerciante, mas agora com uma nova visão da sua própria existência, servindo a Jesus. Que alegria que Deus nos dá em Cristo. Desejo a você essa experiência também. Desejo que a experiência de Lídia se replique na sua vida e que você, como ela, além de temer a Deus, seja também um filho, uma filha de Deus. Eu gostaria de orar novamente com você. Me acompanhe, por favor. Senhor, eu te dou graças, porque hoje, nessa tarde, temos a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor. Temos a alegria de saber que hoje mesmo, dentro das circunstâncias de nossas vidas, essa mensagem é real, transformadora, poderosa. Abençoa, ó Pai, todas as pessoas que desejam se encontrar verdadeiramente com Deus, que temem a Deus, para que se tornem verdadeiros filhos e filhas de Deus. Abençoa as famílias, ó Deus, de cada um de nós. Nessa hora também lembramos de orar pelo Brasil, pelas circunstâncias difíceis pelas quais passamos na pandemia. Que o Senhor abençoe cada pessoa, renove as forças e a saúde daqueles que estão fracos e combalidos. Abençoa os que nos governam também, para que tomem boas decisões. E em tudo te damos graças a Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito que recebemos, vem do Senhor. Recebe a nossa gratidão e recebe também o nosso louvor, porque nossa oração fazemos no nome daquele que nos salva, Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos ter uma aula, convidamos você a participar dessa aula que vai se seguir agora. Olha, Deus abençoe você e eu espero que nós nos reencontremos na próxima semana, quarta-feira, para continuar juntos nessa caminhada bendita. Boa tarde para você. Que alegria estar com vocês novamente, apesar da saudade ser bastante, ser grande, mas hoje vamos trazer mais uma aula do professor Ney de marchitaria, que graciosamente atendeu o nosso pedido. E quero também nesse momento agradecer a todos os professores, a todos vocês alunos que têm assistido às aulas e os professores que estão gravando aula e os outros que estão nos ajudando na propaganda, compartilhando o site da igreja. Muito obrigado a todos. Que vocês possam assistir a aula de hoje, aproveitar e que possam fazer lindos trabalhos. Uma tarde maravilhosa a todas, a todos. Um beijo. Bem, pessoal. Eu sou Ney, professor da turma de marchetaria, e nós vamos retomar o assunto hoje da nossa Rosa dos Ventos. Nós demos uma aula onde mostrei como desenhar e cortar a rosa, e na aula de hoje nós vamos ensinar como colocar essa Rosa dos Ventos dentro de uma lâmina de madeira, né? Nós vamos abrir uma janela, colocar a Rosa dos Ventos,
para poder fazer o acabamento. Esse trabalho final ele pode ser utilizado para aplicar numa bandeja, numa caixa, no tampo de uma mesa também fica bem legal. Então nós vamos terminar o assunto Rosa dos Ventos hoje. Ok? Daqui a pouco então a gente retorna. Bem, aqui eu já cortei um quadrado de 16 centímetros por 16 centímetros para a gente dar continuidade e fazer a colocação do nosso trabalho aqui no meio. É um trabalho relativamente simples, tá? Ele é trabalhoso, ele é demoradinho, delicado, mas é bem simples. O primeiro passo que a gente tem que pensar é uma forma de centralizar o nosso trabalho de forma que não fiquem folgas, né? Que ele não fique mais para um lado, mais para o outro, de forma que fique certinho. E como ele é um trabalho distribuído geometricamente, ele é bem distribuído, né? As pontas, é bem simples, a gente pega que divide a minha superfície, por exemplo, 16 centímetros, então eu tenho uma marquinha aqui de 8, a mesma coisa aqui embaixo, 8 centímetros, tem aqui 8, e faço um risco de leve, uma marca, não precisa ser muito forte, basta que eu consiga enxergar, e também não precisa ser no espaço total, né? É só uma referência, e a mesma coisa nas outras duas laterais. Então divido aqui em 8, em duas partes, né? Com 8 centímetros. Aqui também duas partes com 8 centímetros. E vou fazer a minha marcação. Uma vez marcado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha Rosa dos Ventos na posição. Eu vou alinhar as pontas com as marcas que eu fiz. Tá aqui, ó, bem certinho, aqui tá certinho, aqui tá certinho. Então eu sei que ela tá alinhada no centro do meu trabalho. Feito isso, feita essa marcação, eu vou prender ela no lugar com fita, alguns pedacinhos de fita crepe, para que ela não movimente e eu tenha segurança de trabalhar. Vou empreendendo, só para não... Mas pela questão da segurança. Que depois a gente vai cortando e ela vai acabar soltando. Está preso, né? Não vai movimentar mais. Então eu vou passar o corte. Eu posso usar o meu estilete grande para fazer isso. Não tem problema nenhum. Só que ele é meio grosseiro, né? É uma ferramenta bruta para fazer esse trabalho mais delicado. Então eu prefiro usar um estilete menor ou o estilete de precisão, como esse, por exemplo. Então é uma boa opção. Tá? Então eu vou usar esse aqui para a gente poder trabalhar. Outra coisa que eu gosto de fazer é usar réguas de metal. Porque quando eu uso régua de metal, eu não tenho problema da lâmina desgastar e dela escorregar e acabar cortando, danificar e o corte ficar torto. Mas para efeito didático da aula, eu não vou usar a régua de metal. Eu vou usar um esquadro, por exemplo, que ele é transparente, para que vocês que estão acompanhando consigam ver o trabalho. Caso contrário, se eu coloco a régua aqui, eu tampo. Então eu tenho que tomar alguns cuidados quando eu uso a régua. Um deles é definir, por exemplo, aqui o limite da minha ponta. E quando eu coloco a régua e vou fazer o corte, eu não estou enxergando embaixo onde é que está a ponta. Então se eu fizer essa marcação aqui preliminar, facilita muito o meu trabalho no uso da régua metálica. Mas aqui, para efeito didático, para efeito de aula, eu não vou usar. Então, eu vou trabalhar com o esquadro, então eu vou abrir mão da marcação. Mas atentem a isso, se vocês forem usar alguma coisa que tampe a base do trabalho, né, tampe a parte de trás, façam uma marquinha para saber até que ponto vocês vão ter que cortar sem ultrapassar aqui, sem danificar o seu trabalho. Tá? É um cuidado extra. Então vamos lá.
Uma vez que eu posicionei, está tudo certinho, eu vou colocar a régua em cima. Com o auxílio da própria lâmina, eu vou posicionar aqui, ó, eu encosto a lâmina no trabalho, encosto a régua na lâmina, encosto aqui também, e vou fazer o corte com todo cuidado, com toda a paciência. Então eu vou cortar aqui. Vejam bem que eu tirei uma lasquinha do plástico aqui, ó, por isso que eu não gosto de trabalhar com a régua de plástico como referência. A lâmina é muito afiada. A gente busca uma precisão de corte muito grande. Então acaba cortando o plástico, sabe? Olha, estou cortando o plástico, tá vendo? Essa lâmina que eu estou usando é uma lâmina extremamente fina. Mas não tem problema. A gente vai cortando com paciência, com calma, com precisão, até sentir que deve ter ultrapassado. E aí eu passo para a lateral seguinte. E vou fazendo isso para todo o meu trabalho. Então vamos acompanhar aqui. Aqui a gente vai, né? Posiciona a régua, coloca no lugar e sai cortando. Sem pressionar muito, sem fazer muita força para que a lâmina não desvie. E vamos cortando. Percebam que eu estou cortando por cima da fita crepe, né? A fita crepe ela serve de apoio enquanto eu estou aqui fazendo esse trabalho de apoio aqui, de encostar e posicionar. Depois eu corto ela. Mas aí, porque eu já estou com ela posicionado, né? Então não tem problema, é só fazer pressão na régua, que a régua não sai do lugar. Eu tirei uma rebarbinha aqui. E vamos que vamos. Estamos quase acabando. Esse é um trabalhinho chato, sabe? É um trabalhinho repetitivo, monótono. Mas ele é legal pelo produto final que traz. Se fizer uma estrela, por exemplo, de 12 pontas, né? Que
que é possível, por exemplo, a diferença dessa aqui para uma outra maior, é na hora de dividir o círculo, que a gente faz o círculo inicial, dividir o círculo aqui, ele foi dividido em 4 e dividir em 6. E depois eu dividi cada segmento daquele em 2. Então você fica com 12 pontas. É bem legal também, é uma estrela bem chamativa. Acho que é o último aqui. Pronto. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar no começo é fazer o seguinte. Eu vou fazer antes de tirar a estrela do lugar. Eu pegar, por exemplo, numa das pontas dela, qualquer uma das pontas, e fazer uma marca. Fazer por cima da fita crepe, tá? Vou fazer uma marquinha, depois eu vou explicar melhor por quê. E vou pegar um pedacinho de fita aqui qualquer e vou colocar aqui em cima. Então essa ponta é onde está a minha marca. Tá, poderia fazer aqui também, não tem problema. E vou tirar a estrela do lugar. Vejam que o corte está feito. O que acontece é que como a gente está fazendo o corte com muito cuidado e a gente não tem certeza se ele atravessou a lâmina, às vezes a gente corta e vai ter que fazer um arremate aqui para poder fazer separar a estrela do meio do trabalho, porque ela eu cortei em alguns momentos, a gente percebe o corte aqui, ó, mas em alguns momentos ela não atravessou. Então o que a gente tem que ir fazendo? Tem que ir soltando com cuidado, e onde percebeu que está pegando, a gente vem com a régua, com o estilete, e dá mais uma reforçada. Só que agora já está mais fácil, né? Porque agora ela já está cortada. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui. E vou fazer esse arremate. Aqui aparentemente ela está toda solta. Ó. Tá vendo? Só aqui na pontinha aqui não. Então vamos cortar a pontinha. As pontinhas geralmente elas ficam porque a gente não está pegando ela de longe por cima. Muitas vezes ela não consegue cortar. A pontinha do estilete não chega lá. Aqui está solto. Aqui está solto. Aqui ainda tem alguma coisinha, principalmente aqui na ponta. Então vamos cortar a ponta. No visual a gente já vê que tem uma beirinha que não foi cortada. Aqui está solto. Aqui ainda não. Ainda não. Agora soltou. Ó. Tá solto aqui. Tá solto aqui. Aqui na beirinha ainda não. Ali também não. No visual a gente já percebe. A gente tem que ir soltando com cuidado. Se a estrela aqui quebrou, como essa aqui, ó, quebrou a pontinha, não tem problema, tá? Porque o que eu vou aproveitar, na verdade, é a parte de fora.
Então, se acontecer dessa pontinha se danificar, como acontece muitas vezes, não tem problema não. O trabalho não vai ser prejudicado por causa disso. Aqui ficou faltando bastante. Então vamos pôr a régua. A gente só tem que tomar cuidado para não quebrar a parte externa. A parte externa danificar e pode prejudicar o trabalho. Mas enquanto a gente estiver tirando assim e soltar alguma farpinha, não tem problema. Acho que já corri toda a volta. Aqui ainda tem essa ponta de cá. Ainda tem uma camadinha que não cortou. É um trabalho delicado, tá? Ó, tirei, ela danificou algumas pontinhas, mas isso aqui, de certa forma, é descarte, a não ser que tenha algum outro trabalho que queira aproveitar. Então a gente vai dar uma verificada, porque aqui, por exemplo, ficou um pedacinho de lâmina. Então a gente vai tirar esse excesso aqui. Pronto. Eu acho que tem mais um aqui. Pronto. Eu acho que é isso. Então vamos limpar a superfície para não ficar nenhum levantadinho. Próximo passo agora é posicionar a minha estrela. Eu marquei, né, a minha referência é essa, com essa referência. Por que eu fiz isso? Porque mesmo que eu tenha feito o corte com todo o cuidado do mundo, com todas as garantias para que não houvesse diferença, não houvesse variações, mas é um trabalho manual. Essas variações sempre acontecem. Quer ver se eu tentar encaixar ela aqui, ó, tá vendo? Ela não encaixa 100%, ela dá uma pequena variação. Ela não é muito perceptível, mas na hora de você colocar um em cima do outro, aparece. Então a gente marca para que ela volte exatamente no lugar de onde ela saiu. E aqui ela está encaixada. Então o que eu vou fazer? Como esse lado aqui é o lado que está mais cheio de fita, eu vou deixar esse lado aqui como lado direito. Vou posicionar a minha lâmina no lugar. Saiu uma beirinha daqui, tá vendo? Eu acabei de jogar ela no chão. Depois eu faço um pedacinho de lâmina e coloco ali. Isso aqui às vezes acontece porque a lâmina é muito frágil. Então tá aqui, ó, vou prender a minha estrela no lugar. Não precisa ser muitas tiras não, mas é interessante deixar bem presa para que ela não movimente. Então eu vou posicionando, colocando, às vezes ela fica uma frestinha maior de um lado e encostada do outro. Uma frestinha é normal ter, porque é o lugar onde a ferramenta passou, né, o estilete. Então eu procuro dar uma compensada nisso e colocar ela no lugar. Ó, tá tudo aqui.
e aqui. Pronto, está tudo no lugar. Eu venho aqui, tiro essas fitas. Tiro essa marcação que eu tinha feito, né? Para prender as posições, manter a posição. E está feito a minha lâmina, a minha rosa dos ventos. Está cortada, está colocada numa base que vai ser usada para colar numa caixa, numa superfície qualquer, numa mesinha, um objeto qualquer que vocês queiram decorar com uma rosa dos ventos. Uma bandeja, poderia ser interessante, daí teria que ser uma lâmina maior, né? Ela centraliza, fica um trabalho bastante bonito, bastante interessante depois de acabado. Tá? Então esse aqui é o nosso trabalho, espero que todos tenham gostado, e numa próxima oportunidade, numa outra oportunidade, mostraremos um trabalho diferente. Um abraço a todos.